Lucas 5, versículo 17, fala a respeito de um grande milagre que Jesus operou na vida de um homem. Diz assim a palavra de Deus: ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. 18. Vieram, então, uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito e por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra toda a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Glória a Deus. 26. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígio. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Aleluias. Então, irmãos, estamos nessa luta diária. Hoje, um dia difícil, trabalhando, e depois mais difícil ainda, porque o tempo é remido, e o pastor falou comigo ontem, não é? E já para dormir já fica difícil, porque você vai falando com Deus, orando, e ali eu lembrei dos dirigentes de congregações, né, que tem que estar pregando 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, né? Tem que estar na igreja, depois tem que estar aqui terça-feira. E é o desespero, irmãos, desespero, porque nós não queremos falar de nós mesmos, nós queremos pedir ao Espírito Santo que Ele venha sobre nós e fale nos nossos corações. E Deus trouxe para mim essa passagem, né, de Lucas. E lá na quarta-feira, no meu culto doméstico, eu fiz um propósito com Deus de estudar, fazer alguns estudos, né, estudando sobre o sobrenatural, sobre o reino celestial, o nascimento de Jesus, e crescimento de Jesus, que crescia a criança na graça e no conhecimento, né? Jesus, ele já era, desde pequeno, um mestre, ele já ensinava já nas sinagogas, né? E o ministério foi crescendo. Então, no capítulo 3 de Lucas, um pouquinho mais atrás, falando sobre a genealogia de Jesus, versículo 23, né? Fala ali a respeito do início do ministério de Jesus. Né? A Bíblia diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. 30 anos. Tem gente que ensina que Jesus ele foi batizado quando era criança, mas ele tinha 30 anos quando começou o seu ministério. Mas aqui no versículo antes fala a respeito do batismo de Jesus. João Batista estava batizando e ele passou ali e também foi batizado em águas. Né? E faz também aqui uma pausa aqui para falar,
por que que o ministério dele começou com 30 anos? É uma pergunta que eu fiz para mim. Por quê? Não podia ser com 25 anos? Não podia ser com 20 anos? Por que com 30 anos? Com 30 anos. E aí eu pesquisei e vi que essa idade de 30 anos é uma idade da razão para os judeus. É uma idade de credibilidade. As pessoas, para se tornar mestre, para se tornar rabi, para ensinar no templo, para ter credibilidade na sua pregação, era a partir dos 30 anos. Então aí eu descobri porque o ministério de Jesus começou com 30 anos. Então ele saía para pregar nas sinagogas e os mestres, como ele tinha 30 anos, já era, vamos falar assim, maior de idade, né? Aqui, a gente é 18 anos, né? 18 anos. 18 anos, o rapaz faz 18 anos, ele apanha a maioridade, vai para o quartel, né? Para casar não precisa a mãe assinar, né? Se casar com menos de 18 anos, a mãe tem que assinar para dar autoridade para ele casar. Então, com 18 anos, ele tem a maioridade. Ele tem a razão, ele começa a responder sobre todas as leis. E assim mesmo é o judeu. Já o judeu com 30 anos. 30 anos. Então, um pai, quando tem um filho que precisa deixar uma herança, e quando ele faz 30 anos, o pai já pode passar a herança para o filho. Porque ele já tem credibilidade, já tem uma razão para poder discernir o que ele vai receber. Então, quando Jesus ele vem a ser batizado por João Batista, né? Que vem ali a forma corpórea de uma pomba, e vem ali sobre ele o Espírito Santo de Deus está sobre ele, e do céu é bradado por Deus: eis aí o meu filho, a quem me comprazo. Dando autoridade para o ministério de Jesus. Não é que ele já não tenha tido, não, mas ali passa a ter, daquela parte em diante, o início do seu ministério. O início do seu ministério. Então, Jesus é batizado, né? Ele escolhe os seus discípulos e vem ali a fazer os seus milagres. E um dos milagres que eu, assim, gosto, que eu gosto de ler, é esse. É esse. É o milagre do paralítico de Cafarnaum. Mas por quê? Porque esse milagre foi um milagre que aconteceu não somente na vida do paralítico, mas na vida de muita gente que estava ali naquela hora. Como diz o capítulo 17, versículo 17, Lucas 5,17. 5,17, que diz assim. Já está lá. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando. Eu sei que neste texto, do 17 até o 26, nós podemos ver muitas lições que o Senhor Jesus quer nos ensinar durante a nossa vida. Então, veja só, Jesus, ele estava, num daqueles dias, estava ele ensinando. Por quê? Porque isso aí era uma frequência naquele lugar. Era mais um dia que Jesus estava ensinando a sua palavra. E achavam ali assentados fariseus e mestres da lei. Mas eu também posso crer também, né, que ali só salientou ali os fariseus e mestres da lei. Mas ali existia famílias, né, porque era Galileia, né, Judeia e Jerusalém. Amigos, convidados, vamos lá assistir Jesus. Muitas pessoas iam por causa da fama de Jesus, porque sabia que ele fazia milagre. E outros também, que estava ali assentado, que a Bíblia ali ressalta, né, que estava lá só para saber se Jesus ia falar alguma coisa que estava contrário às regras judaizantes, que era muito rigorosa naquela hora. Não era contra a palavra, porque Jesus, ele é a palavra. Ele é a palavra. Então, mas eles queriam pegar Jesus, né, num erro, né? Assemelha-se muito no culto nosso. São pessoas que são trazidas para a igreja, né? Convidados,
olha, hoje vai ter um culto, Deus está abençoando, vamos lá, Deus cura, Deus liberta, Deus batiza, e batiza mesmo. Então as pessoas vêm para o culto, mas nos corações de cada um, ali eu vejo que cada coração tem uma intenção. Uns têm uma intenção de ouvir Jesus ensinar, de aprender com Jesus. Outros já têm intenção, de ser curado, E outros têm intenção, como ali os mestres fariseus e os escribas, que são os mestres da lei, E caminhando em diante, Jesus ali estava ensinando aquele povo, e no versículo ali, no final do versículo diz, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Mas aí eu penso, por que que naquele dia o poder de Deus estava ali para curar? Ali foi só uma forma de se expressar, porque o Senhor, Ele é o dono da cura. O Senhor, Ele é o dono da cura. Mas o objetivo maior de Jesus, naquele momento, não era apenas curar, era solidificar, era trazer alicerce, através da sua palavra, aqueles irmãos que frequentavam ali. A cura é uma consequência. Eu já fui curado. Eu vim na vigília para louvar o nome do Senhor, Um dia antes eu fui sair do carro, fiquei travado, não conseguia sair. Um problema sério de coluna, na perna. E na vigília foram curados três, do joelho e da coluna. Eu, a irmã Márcia e um irmão que é mecânico, que eu não recordo muito bem o nome dele. Então, eu vim para louvar a Deus. Naquele dia eu vim para louvar a Deus, mas em consequência, o meu louvor, eu fui curado. A cura pertence ao Senhor. Se você abrir o teu coração hoje, quem sabe que Deus, além do ensinamento, pode trazer a cura para o teu coração. Tudo é possível naquele que crê. Amém? Versículo 18. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procurava introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. 19. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Então aqui também, o 19, vamos ficar no 19. Muita gente já prega sobre isso, eu não quero me ater muito sobre isso não, mas só para dar uma passadinha, para os irmãos ficarem cientes do texto. Então, veio trazendo 4 homens, como diz lá em Marcos, 4 homens trazendo um homem paralítico numa maca. Irmãos, naquele tempo não tinha carro não tinha ambulância para levar não, era na mão mesmo. Você já parou para pensar como que é difícil carregar uma pessoa que é paralítica? A pessoa parece que é mais pesada. O meu sogro está avançado de idade, e ele não anda mais. E a casa dele tem uma escada muito íngreme. Então, a minha sogra, às vezes, quer levar ele no médico, aí, Dário, dá para você vir aqui para me ajudar a carregar aqui o teu sogro? Vamos lá carregar. Depois de um tempo, eu estou lá carregando meu sogro. Então, mas, meu irmão, é diferente. Quando você pega uma pessoa que está sem os movimentos, parece que o peso é o dobro. O peso é o dobro. E eu fiquei imaginando a dificuldade daqueles 4 homens para carregar aquele homem ali, naquele deserto, naquele lugar difícil. Fiquei pensando. Às vezes a gente vê no jogo de futebol que o jogador se machuca lá, que a marca entra, aí os camaradas vão lá e botam o cara em cima, e fica aquela confusão, às vezes o cara levanta de um lado, outro não levanta de outro, o camarada cai no chão, e às vezes acontece de tudo. Então, uma primeira dificuldade que eles passaram, eu não sei quanto tempo eles caminharam para estar ali naquele lugar onde Jesus estava. Eu não sei, não posso precisar, mas teve dificuldade.
teve dificuldade. Eu não sei também se aquele paralítico é algum parente daqueles 4. Poderia ser um amigo, né? Poderia ser até um novo convertido, que ouviu falar de Jesus, queria estar diante de Jesus. Mas que grandeza daqueles 4 homens. Pegar aquele homem desprezível, doente, paralítico, ter a preocupação de botar ele numa maca e carregar ele até lá, e chegando lá, como a dificuldade do caminho foi difícil, né? Igual hoje para cá, eu peguei muito trânsito e cheguei um pouquinho mais tarde, né? Eles também poderiam ter dificuldade durante o caminho, mas quando chegaram lá, a igreja já estava cheia. Muita gente, e eles chegaram, e eles poderiam falar, agora não dá mais para chegar a Jesus, né? Sabe aquela água lá do tanque de Betesda, que ela se movimentava, e quem entrasse primeiro era curado? Então, aquele homem poderia ter muitos obstáculos para chegar a Jesus, mas não. O outro obstáculo, ele falou, não, vamos seguir em frente, chegamos até aqui, nós vamos conseguir chegar até Jesus. Então tem que ter esforço, eles se esforçaram, né? E aí falou, mas como que nós vamos fazer? E aí se criou uma estratégia. O único meio de chegar a Jesus, perto de Jesus, é entrando por cima. Meu irmão, eu fico imaginando assim, eles conversando lá entre eles, e tendo essa ideia. Eles conversando, mas chegamos, e agora? E agora? Vamos entrar por aonde? Não tem jeito. E eu fico imaginando também Jesus ensinando lá, e de repente, quando tirando a telha, caindo alguma coisa, e Jesus falou, o que está acontecendo? E olha para cima e vê as telhas sendo tiradas. E Jesus fica olhando e pensando, o que vem daí de cima? Mas é esforço, irmãos, é esforço. Então eles subiram no eirado, com um homem que é paralítico no leito. Naquele tempo não tinha elevador, eles subiram de escada, não sei, eles deram o jeito dele, mas eles conseguiram subir no telhado daquela casa, com leito. E aí tiraram os ladrilhos, vamos lá para o 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Irmão, encontramos na nossa vida, muitas vezes, necessidades e obstáculos. Mas, como aqueles homens conseguiram chegar até Jesus? O esforço, a dedicação, isso traz uma grande lição para nós. Mas eu não queria falar sobre isso, não. Eu queria falar sobre esse versículo aí, 2 versículos. Vendo-lhes a fé. E outro versículo é o versículo 23. Vendo-lhes a fé. E Jesus perguntando, qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Irmãos, vi um paralelo aqui. Porque as pessoas, muitas vezes, eles estão procurando Jesus pela motivação errada. Eles estão procurando Jesus por um mero fato de receber alguma coisa em troca. Mas o Senhor Jesus, Ele vem falar hoje aos nossos corações que nós temos que ter um alicerce de fé em nossas vidas e nós temos que ter convicção que o nome dEle tem poder para fazer todas as coisas. Glórias ao nome do Senhor, aleluias, glórias a Deus. Quero dizer, irmãos, também que todos os dias tem pessoas que vão ficar doentes. Todos os dias tem pessoas que vão morrer. Nós não sabemos, mas todo mundo está sujeito a tudo, a todas as coisas. Então aqui abre-se um parâmetro de comparação. O que aquele paralítico recebeu de Deus? Foi uma cura da carne, uma cura de uma necessidade física, ou ele recebeu uma cura
da alma. É isso que os escribas e fariseus, eles ficaram blasfemando de Jesus. Quem é esse que diz que perdoa os pecados? Quem é esse que diz blasfêmia, que cura pecados? Mas Jesus, sabendo do seu coração, do intento do seu coração, e sabendo também que o Senhor Jesus, Ele é poderoso para nos dar muito mais do que aquilo que pensamos e pedimos. Às vezes, o Senhor Jesus, Ele cura, mas às vezes Ele espera um pouco para ver o que a pessoa tem no seu coração para Ele. Uma vez no culto que nós tínhamos lá em Auma, uma irmã chegou para mim e falou assim: irmão, ora pela minha mãe, ela está internada no hospital, ora para que Deus cure a sua vida. E eu virei para ela e falei assim: irmã, ela já aceitou Jesus? Ela já é crente em Jesus? Ela falou: não é ainda. Aí eu falei: então a minha oração não vai ser para Deus curar, não. A minha oração vai ser para que Deus a salve, a liberte e depois venha curar o seu nome. E nós oramos ali. E ali ela foi naquele hospital e chegou lá, falou para a mãe dela. E a mãe dela aceitou Jesus. E depois de alguns dias a mãe dela já estava em casa e frequentando a igreja. Então, irmãos, o que mais vale para o homem? Ser tratado da sua saúde física ou ser tratado da sua espiritualidade? Porque às vezes muita gente é curado. Os 10 leprosos é um exemplo para nós na Bíblia, que 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer o nome do Senhor Jesus. Só um voltou para agradecer. 10 curados. E a preocupação de Jesus hoje é nos curar, porque Deus, quando Ele olha junto com Jesus, Ele não vê as nossas necessidades como nós vemos. Deus, Ele vê de outra forma. Deus e Jesus, quando Ele olha para as nossas angústias, Ele olha para nossas angústias não do jeito que nós olhamos, mas Ele quer trabalhar em nossas almas, em nossa vida, porque quando há em nossas vidas necessidades, elas podem ser supridas por Jesus. Mas quando a nossa vida tem uma enfermidade da alma, do pecado, essa enfermidade leva o homem para o inferno. Leva o homem para o inferno. Então, nesse parâmetro aí, Jesus pergunta àqueles homens: qual o mais importante é? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Depois daquele esforço todo daqueles 4 homens, de ter todos os obstáculos, passar por aqueles obstáculos todos, e ele bota aquele paralítico lá na frente de Jesus, e Jesus vira para ele e fala: teus pecados estão perdoados, a tua alma está sarada. A tua alma está sarada. Eu fico imaginando aqueles outros 4 homens, pensando, falando: rapaz, depois de tanto esforço para ele ser curado, Jesus vira para ele e fala: os teus pecados estão perdoados? Irmãos, a fé em Jesus, ela é um alicerce para podermos suportar as adversidades que a vida nos traz. Jesus mesmo falou que viríamos aflições sobre as nossas vidas, mas que nós poderíamos ter bom ânimo, que Ele estaria conosco. O pastor já me falou que eu gosto de visitar, e eu gosto de visitar mesmo. Gosto de visitar.
E tem um irmão que já faleceu, e ele era um porteiro ali na Porta Formosa, irmão Acácio. O irmão Acácio, ele tinha diabetes, e um dia subindo a escada da igreja, naquele tumulto de subir e descer ainda na pesqueira, alguém pisou no pé dele. E aí a unha entrou, e ali ele teve prejuízo, e teve que cortar o pé, e cortou outro pé, e cortou o joelho. E aí eu falei, vou lá visitar o irmão Acácio. Mas um homem que era vibrante, um homem que não faltava o culto, um homem que glorificava a Deus, que vinha para a igreja, sentava lá na frente, que buscava as pessoas que passavam na rua. E naquela hora, no meu coração, eu pensei, caramba, eu chegando lá, o que eu vou falar para o irmão Acácio? Sem as duas pernas, um homem tão ativo. A gente pensa isso, irmãos. A gente pensa isso. Como que ele deve estar? Mas quando a Bíblia fala lá em Hebreus sobre a fé, que é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, isso aí quer dizer que não é o homem vê, não. Não é que o homem espera, não. Mas isso quer dizer um alicerce da fé na nossa vida. É um alicerce da fé na nossa vida. Uma fé em Jesus. Uma fé em Jesus. E ali, chegando na casa do irmão Acácio, eu já triste por ele, eu já estava triste por ele. E quando cheguei lá, o irmão Acácio alegre. Aleluia! Irmão Acácio cantando louvor ao Senhor. E nós chegamos lá, ele abraçou a gente e começou a falar línguas estranhas. E começou a cantar hinos. E aquele ali foi me contagiando, os irmãos que foram comigo. E nós saímos de lá, assim, transbordando de alegria. O que importa para você? Se você não tiver fé para caminhar, a Bíblia diz, pede a Deus que Ele a dá. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Então, os nossos problemas, irmãos, eles sobrevêm a nós. Às vezes, Deus fala conosco de certas formas, que às vezes nós não gostamos, nós não entendemos. E às vezes tem gente que fala assim, não, Deus foi muito forte comigo, eu não quero mais ficar nessa igreja, vou para outra. Mas você vai para outra e Deus continua falando contigo. Porque o olho de Deus, ninguém se esconde. Ninguém se esconde. Nesse exato momento, Deus está aqui neste lugar, e Ele está sondando o teu coração nesta hora. Glórias ao teu nome. E se você tiver com o teu coração aberto por o Espírito Santo, Deus vai trabalhar na tua vida hoje. Vai te trazer fortaleza. Vai encher o teu coração com o Espírito Santo. Aleluias. E vai te fazer um vencedor. Aleluias. Glórias a Deus, ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqueles homens, eles saíram dali, regozijando a Deus, porque o milagre da salvação aconteceu. Que o paralítico foi perdoado os pecados, mas também, não pelo paralítico ser curado, mas para que os homens que estavam lá pudessem ver a autoridade e as maravilhas de Deus através daqueles milagres. Aleluias, glórias a Deus. E aí, lá nos últimos versículo 25. Versículo 25. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando leito em que permanecera deitado, nós não sabemos quanto tempo, voltou para casa, glorificando a Deus. Isso é o paralítico. Versículo 26. Todos, repita comigo, todos ficaram atônitos, admirados, davam glória a Deus, e possuído de temor, diziam, hoje vimos prodígio. Oh, aleluias, glórias a Deus, aleluias.
O maior milagre que pode acontecer na vida do homem é quando ele entrega a sua alma para Jesus e recebe a salvação. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. No livro de João, trata também sobre Lázaro. Lázaro, ele morreu. Lázaro, ele tinha uma enfermidade e ele era amigo de Jesus. Lázaro, ele não era um protagonista da história. Ele é apenas um personagem que morreu. E a Bíblia diz que Jesus demorou-se a chegar aonde estava Lázaro enfermo. Mas antes o Senhor Jesus falou para o povo ouvir: essa enfermidade não é para morte. Essa enfermidade não é para a morte. E Jesus, na tranquilidade do Espírito, aleluia, demorou-se 2 dias. 2 dias. E aí, os discípulos falaram: olha, seu amigo está lá, está enfermo. Eu acredito que quando a notícia que trouxeram a Jesus que Lázaro estava enfermo, na realidade, eu penso que ele já estava morto. Que ele já estava morto. Porque Jesus fala que a enfermidade não é para a morte. E Jesus leva 2 dias para ir até Lázaro. E quando ele chega até próximo de Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. Há 4 dias. Mas a confiança de Marta é que chama a atenção. Porque Marta, quando vai encontrar com Jesus, ela não fala para Jesus: Jesus, por que tu demoraste, Jesus? O que tu ficou fazendo, Jesus? Você sabia que o teu amigo, meu irmão, estava doente, por que tu não veio logo? Isso parece até comigo. Mas Marta não. Marta exercitou ali a fé. Ela estava firmada na fé em Jesus. E Jesus, ele tinha uma palavra ministrada sobre a vida de Lázaro, onde as pessoas ouviram. E agora chega naquele lugar. Lázaro já fedia. 4 dias dentro de uma gruta. A gruta longa. E aí, os duvidosos, como Tomé: nós vamos lá, Jesus. Jesus decidiu ir lá, agora nós vamos lá. Mas nós vamos lá para morrermos junto com Lázaro. Porque ele sabia que Jesus já tinha sido expulso lá daquele lugar. Nós vamos lá para morrermos junto com Lázaro. E quando Jesus chega lá e fala para Marta que ele estava ali dormindo, ele estava adormecido, mas que ele ia ressurgir na ressurreição. Se alguém fala isso para nós vamos pensar o quê? Quando chegarmos lá em cima no céu. Mas Jesus estava falando da sua autoridade. Estava falando de algo mais futuro na vida de Lázaro. E ele falou: tirai a pedra. E tiraram a pedra. E Lázaro falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. Lázaro ressuscitou. E as pessoas ficaram também admiradas com o milagre de Jesus. Porque caiu o tabu que Jesus tinha falado que ele não ia morrer. E depois eles viram a morte com os olhos naturais. Mas Deus fala conosco nesta hora que nós temos que ter uma visão de fé. Nós temos que ter uma visão de esperança. Porque Jesus foi dado a autoridade
na terra e no céu. Tudo Deus pode. Tudo Deus pode. Pode tudo. Porque Deus ainda continua ressuscitando. Mas Lázaro morreu pela segunda vez. Lázaro não ressuscitou e foi para o céu, não. Ele experimentou a morte. O que eu quero dizer com isso para nós hoje, o Espírito Santo está falando comigo, que a bênção é boa, a cura é boa, o batismo com o Espírito Santo é bom. A igreja, quando se reúne, é boa. Quando nós louvamos, é bom. A presença do Espírito Santo em nossa vida é bom. Mas Deus tem preparado algo melhor para a sua igreja. Oh, aleluias! Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite. Oh, aleluias! Deus tem preparado algo melhor para a igreja. A Bíblia diz lá em João, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus falando. A palavra de Jesus é verdadeira. E se Ele prometeu, mesmo com os teus olhos, mesmo que você ache que Jesus está demorando, mesmo com os teus olhos naturais, você vê que não tem mais solução para o teu problema. Mesmo com as circunstâncias de pessoas falando, agora já é tarde para você, não tem mais jeito. O Espírito Santo de Deus fala contigo nesta noite, ao teu coração. Há esperança para a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluias, glórias ao nome do Senhor, aleluias. Oh, aleluias. E eu vou fechar a minha palavra, porque eu falei que não ia ser longo. João, capítulo 11 e 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o versículo 26 continua dizendo: e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Amém? Tu crê isso? Se você crê, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Deus traz essa tranquilidade do Espírito Santo em nossas vidas, para saber que nas adversidades, nos trabalhos, quantas vezes no encontro de casais, tivemos problemas, e falam, como é que nós vamos resolver isso? E Deus, Ele intervém e resolve, e traz pessoas que chegam lá, querem ir embora, e o Espírito Santo convence ela a ficar, e é abençoada. Quantas vezes, numa obra missionária, como nós tivemos aqui em Manguinhos, pastor Jaime foi pregar, um membro da igreja, uma irmã, numa viagem, voltando, veio a falecer no dia da cruzada, lá no Campo Iluminado de Manguinhos. E na hora de montar o palanque para o pastor pregar, ninguém conseguia montar o palanque. Uma dificuldade, eu estava na frente, organizando tudo. E eu falei, monta assim. Aí não dava certo. Monta daquele jeito, também não dava certo. E eu falei, já não tem mais condições de ir. Já esgotou já a minha visão para tentar resolver esse problema. E olha que eu sou uma pessoa que eu mexo com isso. E não dava certo. E a hora foi chegando, as pessoas chegando, os meninos chegando, e toda aquela multidão. E o palanque na frente, Jesus, como é que vai ficar isso? E aí fui lá no cantinho, sentei e falei, Senhor, eu te peço, Senhor, que Tu venha me dar uma sabedoria, Senhor, nessa hora, para que eu possa resolver. São almas que estão precisando ouvir a Tua palavra.
E aí levantei, quando eu olhei, Deus ele me mostrou um palanque montado. E eu peguei e falei assim, pega essa peça e bota ali. Pega aquela peça e bota ali. Não, mas não é assim não, ele é quadrado. Eu falei, não, mas que Deus me mostrou, não foi isso não. E aí fez um U, um palanque em forma de U. Mas enquanto eu estava com a minha capacidade humana, eu não estava conseguindo. Mas quando eu me coloquei na presença de Deus, humildemente, Deus traz a resposta. Então eu falei aqui de duas coisas diferentes. Ressuscitar um morto. É difícil? Quando você vai orar para uma gripe, é fácil. E quando você vai orar para uma pessoa que já está no caixão, ou até morta já há algum tempo, como é que a gente se sente? E dei o exemplo também de uma coisa simples, de um palanque que nós precisávamos montar. Mas o nosso Deus, ele é assim, irmãos. Ele se preocupa tanto contigo, porque o amor dele é tão grande para conosco, para a tua vida, que ele se preocupa contigo. Nas mínimas coisas e nas grandes coisas. Nas grandes coisas. Eu mesmo, um quadro de enfermidade, quando eu tinha, agora eu vou contar, pastor Paulo. Quando eu era pequeno, tinha 4 anos, o médico cardiologista falou, nem matricula esse menino na escola, porque há 6 anos ele não vai chegar. O médico falou isso. Falou de quem? De mim. De mim. Mas a minha mãe, imagina uma notícia dessa para uma mãe. Ela se colocou aos pés do Senhor, chorou. Falou, Senhor, tu deu, é teu, Senhor. É Deus. Eu creio que na oração da minha mãe, que eu era pequeno, eu lembro de muitas coisas. Ela falou, Senhor, se tu levar, amém. Porque a fé da minha mãe era firme, como é até hoje. Como é até hoje. Quase 80 anos, mas minha mãe ainda é firme no Senhor. E aí ela falou, não, eu vou matricular sim. Botou na escola. A ambulância foi lá em casa me apanhar para operar. E ela falou, não vai levar. Eu me lembro do pastor Varela ainda, orando por mim, me ungindo com óleo. Foi o primeiro pastor dessa igreja. Primeiro pastor. E passei de 6 anos. Passei de 7 anos. Não, de 12 não passa. De 12 não passa. Aí fui estudar lá no ginásio, no primário, não lembro. E tinha um Rogério, meu amigo, que tinha a mesma deficiência cardíaca que eu, Rogério. E o médico falou para ele, 17 anos não passa. E o Rogério realmente não passou. E eu passei. Eu passei. Fui para o quartel, né? Fizemos aquela fila lá. E o médico veio, você quer servir? Eu falei, olha, até gostaria, mas tem uma deficiência cardíaca. E ele olhou e falou assim, rapaz, vou te dar uma notícia triste, tu vai morrer. Eu falei, essa história, doutor. Eu já estou ouvindo já desde quando eu tinha 6 anos. E Deus tem me sustentado. Qual o teu problema? Qual o teu problema? Qual o teu problema nesta noite? Será que teu problema é maior do que o teu Deus que você crê? Qual o teu problema? Qual o teu problema? Coloca agora diante de Deus o teu problema, por menos que ele seja. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, meu problema é tão pequeno que eu nem vou falar nada com Jesus. Coloca, irmãos, coloca que o Senhor está pronto para te abençoar. Crê isto nesta noite, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glórias a Deus, aleluias.